Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, projeto Iniciação. Boa noite. É com você, Gilberto. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. Estamos ao vivo aí nesse sábado de frio em alguns locais, né? Já estamos no ar aí faz um tempo, né? A tarde toda nós tivemos aí algumas transmissões. Tem 2 vídeos aí já no canal que foram postados aí de uma transmissão da Chat de Santana. Está aqui no canal, depois vocês podem acessar, depois eu vou falar mais sobre isso, que o vídeo está aqui. E é isso. E estamos aqui para mais um projeto de iniciação. Boa noite, professor. Boa noite, meu irmão Gilberto Catira. Boa noite, meu irmão Carlos Nascimento. Boa noite a todos os irmãos que estão aqui presentes no nosso encontro, justamente no nosso programa Projeto Iniciação, que nós levamos todas as semanas, todos os sábados, né, a partir das 20 para as 9. Né? Então, estamos aqui justamente para fazer um encontro destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. Né? A base é sempre a doutrina secreta. Não só a doutrina secreta, mas todos os ensinamentos de Helena Petrovna Blavatsky e os ensinamentos do nosso amado mestre, professor Henrique José de Souza. E evidentemente, com os ensinamentos de todos os grandes mestres, né, que são envolvidos no processo da iniciação. Né? Então, isso é muito importante, isso aí que nós determinamos inicialmente. Né? O objetivo é a síntese do conhecimento, a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade. Outra finalidade do encontro é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando neste início do século XXI e início da Era de Aquários. Então, isso é muito importante, isso que nós estamos falando. Né? Dizemos que o projeto mais importante do ser humano na face da Terra é justamente o projeto Iniciação. A pessoa pode ter inúmeros projetos sociais, econômicos, projetos financeiros, projetos profissionais, familiares, mas o projeto mais importante, que é a base de todo esse procedimento, é justamente o projeto de iniciação. O que significa? O autoconhecimento. Isso é importante, o conhecer a si mesmo. É um projeto cósmico. Né? Então, a pessoa pode, para desenvolver esse projeto de iniciação, é necessário que ela se filie a uma escola iniciática. Isso é muito importante. É necessário que isso seja feito. Né? A pessoa pode escolher a escola iniciática que melhor for da sua conveniência. Né? Agora, é importante salientar que essa escola iniciática deve absolutamente seguir rigidamente o caminho proposto pela ciência iniciática das idades. Rigidamente. Né? E, então, nós convidamos a todos, no nosso caso, né, de que a pessoa venha fazer seu caminho da iniciação, seu projeto de iniciação, justamente na Sociedade Brasileira de Eubiose, fundada pelo professor Henrique José de Souza. Como é que a pessoa pode começar esse contato? É muito simples. Entra no Google, digita na busca do Google Sociedade Brasileira de Eubiose, vai aparecer o site da Eubiose. No site da Eubiose vai ter todas as informações a respeito da Eubiose, inclusive os departamentos que a Eubiose possui aqui no Brasil e no exterior. Então, o que a pessoa deve fazer? É simples, entrar em contato com um dos departamentos, porque nessas informações tem o endereço do departamento nas cidades, né? o endereço, o telefone, o e-mail e assim por diante. Então, as pessoas entram em contato com o departamento, claro que tem que ser o departamento da sua cidade ou próximo à sua cidade, e estabelece justamente a data para o início do seu processo de iniciação. Isso aí tem que conversar diretamente com o departamento.
É importante que a pessoa escolha um departamento da sua cidade ou próximo à sua cidade. Se não for possível fazer o curso, não tiver um departamento que lhe ofereça um curso na sua cidade ou próximo à sua cidade, então a pessoa pode fazer um curso preparatório justamente pelo método EAD, ensino à distância. É outro, então a pessoa faz pela internet, né? Então isso aí também é uma outra possibilidade. Então aí estão as primeiras considerações a respeito deste caminho que a pessoa tem que seguir através desse processo de iniciação. Muito bom. Então, aqui, nós vamos começar o nosso assunto, né? Hoje, eu estou trazendo aqui um assunto importantíssimo para a nossa avaliação, antes de seguir o caminho do estudo da antropogênese, né? Que é a base, a sequência dos nossos estudos aqui nesses encontros. E eu gostaria de fazer alguns comentários, justamente seguindo o conhecimento de Helena Petrovna Blavatsky, através de um grande ser que viveu na Terra, né, e nos trouxe ensinamentos de enorme profundidade, que foi justamente o Buda Siddhartha, Siddhartha Gautama. Né? Então, nós vamos fazer aqui comentários a respeito desse assunto, justamente baseado nos conhecimentos deixados por Helena Petrovna Blavatsky. Né? Devemos dizer que Buda Siddhartha ou Buda Siddhartha, nome dado a Gautama, príncipe de Kapilavastu, em seu nascimento. Ele nasceu na cidade de Kapilavastu, no Oriente. Tal termo é uma abreviação de Savartadisha e significa realização de todos os desejos. Gautama, que significa o mais vitorioso na Terra, era o nome sacerdotal da família Sakya. Nome patronímico régio da dinastia a que pertencia o pai de Gautama, o rei Sudodana, de Kapilavastu. Kapilavastu era uma cidade antiga, solo nativo do grande reformador, que foi destruída no tempo em que ele viveu. A cidade dele foi totalmente destruída. Do título Sakyamuni, o único componente do termo Sakyamuni, o único componente no sentido de poderoso em caridade, significa poderoso em caridade. Isso. Isolamento e silêncio. E o primeiro Sakya, de Sakyamuni, é o nome da família. Não há orientalista nem pandita que não saiba de cor a história de um Gautama, o Buda, o mais perfeito dos mortais já visto no mundo. Veja bem, o mais perfeito dos mortais já visto no mundo. Porém, nenhum mortal parece querer suspeitar do significado esotérico existente no fundo de sua biografia pré-natal. Isto é, o significado da história popular. Nós devemos dizer, inicialmente, que essa consciência de Sakyamuni, de Buda, ela veio da Lua também, durante o transbordo lunar. Só que nós, de maneira geral, como seres humanos, nós vivíamos na Lua a consciência animal e passamos para a Terra com a consciência, adquirimos a consciência hominal. O Buda, essa consciência do Siddhartha Gautama, segundo conhecimentos da ciência iniciática, essa consciência já veio para a Terra, não é isso? Como projeção da mônada, com certeza, não é isso? Com a consciência hominal. Já veio com a consciência hominal. Né? O Lalita Vistara relata essa história, porém se abstém de insinuar a verdade. Os 5.000 jatakas, ou acontecimentos de nascimentos anteriores, ou reencarnações, são considerados ao pé da letra, ao invés de esotericamente. Gautama, o Buda, não teria sido um mortal se não tivesse passado por centenas de milhares de nascimentos antes do último. Ele seguiu
naturalmente, o processo de evolução que a todos devem ser submetidos, se submete no universo, né? Contudo, o relato detalhado dos mesmos e a afirmação de que durante tais nascimentos ele foi abrindo caminho para cima através de cada grau de transmigração, desde o mais ínfimo átomo animado e inanimado, e desde o inseto até a criatura mais elevada, ou seja, o homem, encerra o tão conhecido aforismo oculto. A pedra converte-se em planta, a planta em animal e o animal em homem. Aliás, é conhecido na ciência iniciada das idades que depois que Buda atingiu a sua iluminação, essa consciência fez uma viagem inversa. Ela conseguiu fazer uma viagem inversa, percorrendo o caminho desde a sua consciência mineral, passando pela vegetal, depois pela animal, minal e superhumana. Isso consta detalhadamente dos ensinamentos esotéricos da ciência iniciática das idades, né? Ele fez uma reversão e conseguiu fazer um acompanhamento de todo o seu processo evolutivo, desde da mais pequena consciência numeral até a mais alta, no seu caso, quando ele se transformou num ser de extrema consciência cósmica, ou um iluminado, né? Todo ser humano existente passou pela mesma evolução. Porém, o simbolismo oculto nesta série de renascimentos, chamado Jataka, inclui uma história perfeita da evolução nesta Terra, pré e pós-humana, e é uma exposição científica de fatos naturais. Uma verdade não velada, mas nua e patente, encontra-se na nomenclatura dos mesmos, isto é, nem bem Gautama alcançou a forma humana, começou a mostrar em cada uma de suas personalidades a maior abnegação, caridade e sacrifício de si mesmo. Veja só que importantíssimo essa informação que nós temos a respeito do processo evolutivo de Siddhartha Gautama. Buda Gautama, o quarto dos Saptas Budas e Sapta Tathagatas, nasceu segundo a cronologia chinesa no ano de 1024 a.C., segundo a cronologia chinesa. Porém, segundo as crônicas singalesas, nasceu no 8º dia da segunda ou quarta lua do ano 621 antes da nossa era. Então, de acordo com as crônicas singalesas, né, ele teria nascido no ano 621 anos antes da nossa era. Então, mais de 600 anos antes da vinda de Jesus, o Cristo, para fazer a sua missão. Então, aliás, nós sabemos hoje que, na verdade, são as duas colunas, né? São as duas colunas no processo evolutivo da humanidade, né? Uma coluna Siddhartha Gautama e outro Jesus o Cristo, né? Jesus o Cristo significa coluna do amor, isso. E a coluna de Siddhartha Gautama significa a coluna do conhecimento, que é o conhecimento e o amor. Duas figuras que no terceiro milênio deverá fundir-se, deverá tornar-se uma corrente única, com o mesmo nome, né? Deverá nortear todo o processo evolutivo e já está começando, né? Esse processo já está acontecendo, começando a acontecer nesse início do século XXI e início do terceiro milênio, a era de Aquários, né? A era de Aquários. Muito bem. Então, é sabido que, inicialmente, ele fugiu do palácio de seu pai para abraçar a vida ascética na noite do 8º dia da segunda lua do ano 597 a.C. E depois de passar 6 anos em Gaia, entrega à meditação, e sabendo que a tortura física de si mesmo era inútil para chegar à iluminação, decidiu seguir um novo caminho até chegar ao estado de Bodhi. Veja bem, vamos agora analisar isso.
Quando ele era filho do rei, é isso, justamente, Kapilavastu, e então o rei mantinha o filho. O rei tinha notícias de que Siddhartha Gautama teria um enorme e importante trabalho a ser feito. Ele já tinha recebido essas notícias. Mas ele fechou o seu filho dentro do palácio. Então, é contado nessas histórias antigas, né, que o filho não tinha contato com o mundo externo. Ele via nos jardins do palácio, né, e o pai não permitia que ele visse nada de negativo, nem a morte, nem o sofrimento, nada disso, né, a ignorância. Né? Inclusive, chegam a dizer até, né, isso aí é dito nos escritos, né, talvez seja um exagero, mas é uma forma simbólica de se mostrar esse fato, né? De que o pai ordenou que as pessoas que tomavam conta do jardim não deixassem as flores mortas no canteiro. Eles recolhiam imediatamente todas as folhas que caíam mortas, né? Ou flores, para que o filho não presenciasse essa questão da morte. Né? Agora, ele fugiu, né? Ele fugiu, chegou um momento que ele fugiu do palácio, né? Para justamente iniciar seu processo. Ele conseguiu sair do palácio e alcançou as ruas. Ao chegar nas ruas, ele teve uma visão diferente da vida. Ele viu a morte, viu o sofrimento, viu a doença, viu tudo isso. Então ele ficou realmente chocado com aquilo. Então ele viu que a vida que ele tinha dentro do palácio, numa vida paradisíaca, né? A vida dele acontecia num paraíso fabricado pelo pai. Não era justamente isso. Então ele verificou que no mundo existia o sofrimento, a morte, a doença. Isso então foi decisivo na mudança do seu comportamento em direção do seu processo de iluminação. Então, na noite do 8º dia da 12ª lua do ano 592, chegou a ser um Buda perfeito e finalmente entrou no Nirvana no ano de 543, segundo o budismo do Sul. Então ele saiu do palácio, vestiu uma roupa de monge, raspou o cabelo e passou a viver. Andava com um pote na mão para recolher comida, então ele pedia comida, vivia uma vida humilde, né, isso, e de extrema pobreza. Ele renunciou àquela condição que ele tinha de filho do rei como príncipe e passou viver uma vida de humildade, de pobreza. Mas nesse sentido, ele estava desenvolvendo aquilo que lhe era determinado pela lei cósmica universal, o atingimento da sua iluminação. E isso aconteceu realmente, né? Entrou no Nirvana, conforme o relato indica, no ano 543, segundo o budismo do Sul. Então, nesse momento, dizem que a sua eliminação foi feita na árvore chamada Bodhi. Bodhi, escreve assim, B-O-D-H-I-D. Não. B-O-D-H-I, Bodhi. Árvore de Bodhi. Na verdade, essa árvore representa o cosmos em si mesmo, né? Então, a árvore da vida, representa a árvore da vida. Então, ele se iluminou debaixo da árvore da vida. Sempre lembrando que essa árvore de Bodhi, né, isso escrito B-O-D-H-I, ela é simbolizada no horizonte como uma árvore invertida. Essa árvore, né, simbolicamente, ela é mostrada como uma árvore invertida, as raízes para cima e as folhas para baixo. Então, a raiz do eterno para cima, depois tem o caule da árvore, onde desce as forças do eterno, né? E se espalham pela diversidade, que são os galhos e as folhas. As folhas. Então, aí há a diversidade. Né? Então, ele se iluminou debaixo dessa árvore da vida, né? E justamente simbolizado por esse símbolo que nós acabamos de passar. Né?
Gautama alcançou o estado de Bodhisattva na Terra. Olha, alcançou o estado de Bodhisattva, quando em sua personalidade se chamava Prabala. Tushita significa um lugar neste globo e não um paraíso nas regiões invisíveis. A escolha da família Sakya e de sua mãe Maya como a mais pura da Terra harmoniza-se com o modelo da natividade de cada Salvador, Deus ou reformador divinizado. Interessante que todos os reformadores que vêm exercendo um fundamento de espalhamento da doutrina superior, sempre têm algo de comum no seu nascimento, né? Tanto que, por exemplo, Jesus, o Cristo, isso é contado no Evangelho que Jesus, o Cristo, esteve 40 dias no deserto, sozinho. Olha só, ele esteve sozinho 40 dias no deserto. E ele, segundo o Evangelho, ele lutou contra Satanás. É isso? Satanás, segundo o Evangelho, começou a fazer tentações em Cristo, com Jesus. Siddhartha, justamente Yoshua Ben Pandira. Então, Satanás dizia, não, deixe para lá, procure amelhar bens, seja rico, dedique-se a ganhar dinheiro, a ser poderoso, tentando desviar Yoshua Ben Pandira do seu destino, que lhe foi destinado pela lei universal. Só que nós devemos entender que esse Satanás, escrito no Evangelho, não é um Satanás externo. Veja bem, nós não devemos entender um Satanás fora de Yoshua Ben Pandira. Não é isso. Na verdade, era a própria natureza da personalidade de Yoshua. É isso? Então, Yoshua Ben Pandira, ele não venceu Satanás simplesmente, ele venceu a si mesmo. Ele venceu ao Satanás que existe dentro de nós mesmos. O que é o Satanás que existe dentro de nós mesmos? É a nossa personalidade, não é verdade? É a nossa própria personalidade. A religião, de maneira bastante genérica, diz que Satanás está fora de nós. Assim como diz também que Deus está fora de nós. Mas não é verdade. Deus está dentro de nós. A divindade do Criador dentro de nós, está plantada, a unidade está dentro de nós. E Satanás está dentro de nós, o que é? A nossa personalidade. É justamente aquela parte da nossa consciência que não tem consciência da divindade que em nós existe. A ignorância da personalidade. Então, Jesus venceu o quê? Não venceu a Satanás, ele venceu a si mesmo. Tanto que quando Jesus voltou do seu exílio, desses 40 dias no deserto, aqueles que tinham percepção extrafísica perceberam que o seu rosto estava iluminado. Ele venceu a si mesmo. E o Siddhartha Gautama aconteceu também a mesma coisa. Ele venceu o demônio interno que existia dentro dele, o Satanás. Era chamado de Mara. Né? Então, ele venceu um demônio chamado Mara. Ou seja, ele venceu um demônio dentro dele, não, ele venceu a si mesmo. E é o que nós temos que fazer, é isso. Nós temos que seguir o caminho dos grandes mestres e vencer a nós mesmos. Por isso que Jesus, ensinamento de Jesus, conhecereis a verdade vos libertará. Conhecer a verdade é conhecer o Deus que existe dentro de nós, porque nós nos esquecemos da nossa divindade. E quando nós conhecemos a nossa divindade, nós nos libertamos. Nos libertamos do quê? De nós mesmos. Não é verdade? Que nem eu. Meu nome é Walter. Como é que eu vou atingir? O que eu devo fazer para atingir a iluminação? Eu devo me libertar do quê? Eu tenho que me libertar do Walter. Tudo bem? Olha, para que a minha consciência atinja a iluminação, é necessário que ela se liberte do Walter, dessa personalidade que é Maya, é maiábica. E todos nós é assim mesmo, para todos nós é assim. As pessoas, através do processo de iniciação, de autoconhecimento, têm que superar a sua personalidade e tornar-se sábios, super-humanos. Então, isso aconteceu, então, com Jesus, com Siddhartha Gautama e todos os grandes mestres. É um panorama que acontece com todos os grandes mestres, né?
A lenda sobre ele ter entrado no seio da sua mãe sob a forma de um elefante branco, isso a lenda diz, né? É uma alusão à sua sabedoria inata, por ser o elefante de tal cor um símbolo de cada bodhisattva. Então, a lenda diz que ele entrou dentro da mãe como na forma de um elefante branco. Isso diz a lenda, né? Porque o elefante branco é considerado, na mitologia lá dos tempos antigos, como a sabedoria inata, aquela sabedoria que existe dentro de nós, a sabedoria divina, né? Os relatos de que, ao nascer, Gautama, o menino recém-nascido, deu 7 passos em 4 direções, que uma flor de Udumbara, Ficus glomerata, abriu-se em toda a sua peregrina beleza, e que os reis Nagas realizaram, sem delongas, seu batizado, são todos eles outras tantas alegorias, na fraseologia dos iniciados, bem compreendidos por todo o cultista oriental. Veja bem, tudo isso é dado de forma alegórica. Todo esse conhecimento sobre Siddhartha Gautama, sobre Jesus o Cristo, sobre todos os grandes mentores espirituais, essa história é contada sob forma alegórica, porque isso faz parte da tônica do ensinamento. Na verdade, é impossível um mestre ou os mestres ensinarem exatamente aquilo que aconteceu, porque nós não temos consciência para entender perfeitamente o mecanismo das coisas. Né? Tanto que o nosso mestre, os ensinamentos do nosso mestre, o nosso augusto mestre, o professor Henrique de Souza, ele deixou em revelação isso, né? Que a iniciação tem 2 fases. A primeira fase é um processo simbólico. O primeiro processo da iniciação, do autoconhecimento, é simbólico. Nós necessariamente temos que nos utilizar de símbolos, e os mestres jogam símbolos na nossa presença para entender de maneira alegórica, desde inicial, os fenômenos superiores. Mas depois o nosso mestre diz que a iniciação torna-se real. A iniciação torna-se real quando o indivíduo penetra dentro de si mesmo e conhece a si mesmo. Então, ele não precisa mais de fatos externos para entender a realidade. Ele entende a realidade através do conhecimento que existe dentro de si mesmo. Tanto, isso é básico, né? Um mestre, um iluminado, ele não precisa mais ler livros, não precisa ouvir mais palestras, não precisa ouvir mais nada, nem receber ensinamentos, porque ele tem a capacidade de entrar dentro de si mesmo, dentro da sua divindade e absorver o conhecimento de forma instantânea. É por isso que um ser, quando atinge o estado de adeptado, isso, torna-se iluminado, ele pode vagar definidamente, amplamente pelo akasha, pelos registros akáshicos. Então, ele vai diretamente nos registros akáshicos e percebe exatamente como funciona esse fato. Aliás, em determinados livros do Espiritismo, né? Isso aí ele deve dizer, né? Do Emmanuel ou do André Luiz, é dito que a leitura akáshica pode ser feita através da visão num painel, não é isso? A visão pode ser feita através de um painel que aparece na frente do adepto, num painel mostrando as atividades num determinado tempo, né? Ou então o próprio adepto ele pode penetrar naquele ambiente e vivenciar aquele ambiente histórico de forma objetiva. Então, suponhamos que ele esteja pesquisando a Batalha do Napoleão, lá na derrota do Napoleão, né? Então, ele pode penetrar naquela cena, né, que foi de guerra do Napoleão, ele só não pode interferir na sequência dos acontecimentos. Ele só não pode interferir, mas ele pode entrar em contato com todos ali e ver perfeitamente o que aconteceu. Participar plenamente do conhecimento e ver a história no momento do seu acontecimento. Isso é uma coisa importante, né? A gente vê, porque fica tudo registrado nos anais do Akasha. Então, as consciências superiores ficam sabendo de tudo através de uma vivência, através dos registros akáshicos. E é claro que, quanto mais a consciência evolui,
tornando-se um ser super-humano, depois subdivino e depois divino, ele vai cada vez mais penetrando nesses conhecimentos e tendo esse conhecimento diretamente, sem precisar de intermediários. Isso é muito importante, isso aqui. Né? Todos os acontecimentos de sua nobre vida, né, de Siddhartha Gautama, são expressos em números ocultos. Olha só, são expressos em números ocultos. E cada ocorrência é chamada de milagrosa, tão deplorada pelos orientalistas, porque confunde o relato, tornando impossível separar a verdade da ficção. É simplesmente um disfarce ou um véu alegórico da verdade. Então, não só no mundo de Gautama, mas no mundo de Cristo, ilusoriamente é falado sobre os milagres, né? Milagres, né? Jesus realizou muitos milagres, coisas transcendentais. Geralmente a gente imagina, por exemplo, que Jesus realizou milagres, assim, desrespeitando as leis cósmicas, né? Mas não é isso, não. Na verdade, o milagre não existe. Milagre não existe. Vamos deixar bem claro. Quando um ser superior realiza um milagre, esse milagre não existe um milagre. O que ele realiza é justamente a aplicação da lei cósmica. Na verdade, ele tem a capacidade de entendimento e de domínio das forças elementais, domínio das forças da natureza e produz justamente no plano objetivo a realização de tudo aquilo que é determinado pela lei cósmica. Então, ele não realiza nada de extraordinário, ele apenas aplica a lei e realiza exatamente o que é determinado. Né? Tanto que Lázaro, quando Jesus estava num determinado momento, veio a irmã, um dos parentes de Lázaro, e falou: Jesus, Lázaro morreu. Isso. Então dizem que Jesus ressuscitou Lázaro. Né? Lázaro estava morto, mas Jesus ressuscitou o morto. Veja bem, está no Evangelho, não estou inventando. Quando disseram para Jesus que Lázaro estava morto, ele disse: não, ele não está morto, ele apenas dorme. Ele apenas dorme. Então, na verdade, a gente pode imaginar, não temos uma prova definitiva disso, né? Mas a gente pode consultar os anais da ciência transcendental, né? Então, é claro que o Lázaro estava num estado de torpor, né? De entorpecido, com certeza não estava morto. Então, Jesus retornou ele daquele estado de entorpecimento, tanto que ele disse: não, ele não está morto, apenas dorme. É verdade? Então, basicamente, o milagre não existe. Ou seja, não existe quebra das leis da natureza. Tudo bem? Não existe nunca quebra das leis da natureza. As leis se cumprem sempre rigidamente. As leis cósmicas são cumpridas sempre. Então, o milagre não existe. Então, isso aí é por isso que aqui no Trabalho da HPB é dito que tudo isso que se conta de milagroso a respeito de Siddhartha Gautama é simplesmente o disfarce ou véu alegórico da verdade. Veja bem que através do caminho da iniciação, isso é desenvolvido por HPB, nos ensinamentos, a gente compreende exatamente como se passa isso, né? E isso é tão compreensível para um ocultismo versado no simbolismo, como é de difícil compreensão para um sábio europeu que desconheça o ocultismo. Isso é tão difícil para entender por um ocultista ou para um sábio europeu, ou um sábio em qualquer lugar do mundo, né? O HPB fala europeu porque ela estava escrevendo isso no século XIX, né? E o berço do conhecimento científico era justamente ali, na Europa, né? Cada detalhe da narrativa após a morte de Gautama, o Buda, e antes de sua cremação, é um capítulo de fatos escritos em uma linguagem que deve ser estudada para ser bem compreendida, pois, de outro modo, sua letra morta conduziria às contradições mais absurdas. Então, um comentário importante: tudo deve ser entendido à maneira da ciência iniciática das idades. É isso. Apesar de termos os ensinamentos dos mestres na forma de símbolos, é isso, ou de alegorias, nós devemos nos esforçar para entender as coisas de forma profunda, no justo termo da execução da lei universal. Né? Por exemplo,
Tendo recordado a seus discípulos a imortalidade do Dharmakaya, Buda, segundo se conta, passou ao estado de Samadhi e perdeu-se no Nirvana, do qual ninguém pode voltar. E, contudo, apesar disso, apresenta um Buda abrindo com violência a tampa do caixão e dele saindo para saudar, com as mãos juntas, sua irmã Maya, que já havia aparecido repentinamente no ar, embora esta tivesse morrido 7 dias após o nascimento de Gautama. Então, isso aí são histórias que se contam a respeito de Buda, Siddhartha Gautama, né? Mas isso, evidentemente... Agora, uma verdade é o seguinte, né? Buda, quando Buda passou pela iluminação, Siddhartha Gautama, ele teve o direito cósmico de ir embora da Terra. Ir embora da Terra e seguir seu caminho pelo cosmos infinito. Né? Um direito que ele teve, né? Porque ele quebrou a roda de Sansara, deixou de seguir a lei do karma para seguir a lei do Dharma universal. Então, ele teve o direito de se desligar da Terra e ir embora pelo o cosmos infinito. Mas diz a história do budismo que ele se negou a isso. Então, é dito que ele afirmou que ele ficaria na Terra até ver o último ser, até ver pelas costas o último ser saindo da Terra em direção do seu processo evolutivo superior. Então, ele está entre nós. Buda, um Buda da compaixão. Ele está entre nós. Aliás, como Jesus, né? Yoshua Ben Padira, né? Representando, no momento, a manifestação do Cristo cósmico, né? Ele falou para os discípulos, isso está no Evangelho. Ele disse assim, ficarei convosco até os últimos dias. Então, Jesus está entre nós, não é verdade? Jesus está entre nós, Buda está entre nós. Então, fazem parte desses seres de elevada hierarquia que estão sempre nos acompanhando. Nós, vamos dizer bem sério, nós não estamos sós, nunca estamos sós. Nós estamos sempre acompanhados pelos grandes mestres. Nós recebemos ensinamentos e intuições dos grandes mestres. Agora, é necessário que nós mantenhamos um estado de vibração elevado para que essa comunicação se faça de maneira perfeita. Se nós mantivermos um estado de vibração baixo, então esse meio de comunicação não ocorre. Então, isso é muito importante, então. Manter um estado de vibração elevado através de meditação, das preces também, quem não conhece meditação, as preces, né? A meditação, a ritualística, né? e as yogas e assim por diante. Né? Como Buda era um Chakravartin, o que faz girar a roda da lei. Seu corpo, no ato da cremação, não podia ser consumido pelo fogo comum. E o que aconteceu? De repente, um jorro de fogo flamejante brotou de Svástica, que tinha no peito e realizou seu corpo assim. Isso são histórias que é contado no budismo. Né? Agora, HPB diz o seguinte no seu escrito, hein? Olha que ela deixa escrito. O pouco espaço que dispomos impede-nos de oferecer mais exemplos. Ela diz, o pouco espaço que dispõe nos livros para essas informações impede que se entre num detalhe mais profundo a respeito desse conhecimento. É um estudo de uma profundidade enorme, né? Que dizemos, isso só vai ser entendido através do processo da iluminação. No tocante a ser ele um dos verdadeiros e inegáveis salvadores do mundo, basta dizer que o mais fanático missionário ortodoxo, a menos que esteja irremediavelmente louco ou não tenha o mínimo respeito pela verdade histórica, não pode encontrar a mais leve acusação contra a vida e o caráter de Gautama, o Buda. Sem pretensão alguma à divindade, deixando que seus prosélitos, seus seguidores, caíssem no ateísmo antes de se juntarem na degradante superstição do culto do Deva ou do ídolo, sua vida, do princípio ao fim, era santa e divina. Então, a vida de Buda era santa e divina, assim também como foi de Jesus o Cristo, uma vida santa e divina. Durante os 45 anos de sua missão, sua vida, como a de Deus, ou como devia ser esse último, é inatacável e pura.
Não há nada que denigra, que traga algo que não se compatibilize com esse estado de pureza de Siddhartha Gautama, notificado pela sua compaixão búdica. Então, é inatacável o seu procedimento na face da Terra. Então, Buda da compaixão. É um exemplo perfeito de um homem divino. Olha só, Siddhartha Gautama, um exemplo perfeito de um homem divino. Alcançou a condição de Buda, isto é, a iluminação completa, unicamente por seus próprios méritos. Veja bem, unicamente por seus próprios méritos e graças a seus esforços individuais. Apesar de se acreditar que nenhum Deus tem o menor mérito pessoal no exercício da virtude ou da santidade. Os ensinamentos esotéricos pretendem que Gautama tenha renunciado ao Nirvana e abandonado a investidura Dharmakaya para continuar sendo um Buda de compaixão acessível às penalidades e miséria desse mundo. Isso é verdade. Isso é verdade, né? Ele renunciou à sua ida ao Nirvana e jurou perante a humanidade pertencer junto a nós até que o último ser humano que tenha condições para isso se liberte das suas limitações humanas e atinja a sua iluminação. Então, isso é muito importante, é um Buda de compaixão. E a filosofia religiosa que deixou a humanidade produziu durante mais de 2000 anos gerações de homens virtuosos e desinteressados. Veja o legado de Siddhartha Gautama, uma coisa maravilhosa. Em todas as religiões existentes, a sua é a única absolutamente livre de mancha de sangue. Tolerante e generosa, inculcando a caridade e a compaixão universal, o amor e sacrifício de si mesmo, a pobreza e o contentamento com a sorte de cada um, seja esta qual for. Nem perseguições, nem imposição da fé através do fogo ou da espada cobriram-na de acusações de não ter realizado esse objetivo. Nenhum Deus que emite trovões e ratos se imiscuiu em seus prefeitos puros. Ele sempre foi preservado. E se o simples filósofo e humano código da vida diária que nos deixou o maior homem reformador conhecido chegar algum dia a ser adotado pela humanidade em geral, certamente começará para a espécie humana uma era de paz e bem-aventurança. Então, é por isso que disso vem justamente essa noção dos Budas de compaixão, né? Que com este nome são designados aqueles bodhisattvas que, tendo alcançado a sabedoria de Arhat, recusam-se a passar ao estado nirvânico ou colar a vestimenta Dharmakaya e passar a outra margem. Então, veja bem, são os Budas de compaixão. Eles não vestem a roupagem de Dharmakaya, mas vestem as vestes de Nirmanakaya. A veste de Nirmanakaya é a veste mais próxima do ser humano. Então, aí está, então ele veste uma veste de Nirmanakaya. Então, é uma glória, por isso que se diz, né, o Brasil, a glória Nirmanakaya. A glória Nirmanakaya significa o quê? O Buda de compaixão deixar de ir para o Nirvana, se recusar a ir para o Nirvana e ficar na Terra auxiliando seus irmãos no processo de evolução e atingimento da sua iluminação. Né? Então, isso aí, ele se recusou a vestir a veste de Dharmakaya, ficou com a veste de Nirmanakaya e passar para outra margem. Pois então não estaria mais ao alcance de ajudar a humanidade, ainda que o pouco que o karma permite. Preferem permanecer invisíveis, em espírito, por assim dizer, os Budas de compaixão, ao mundo e contribuir para a salvação dos homens, exercendo sobre eles sua influência para que sigam a boa lei, ou que é a mesma coisa, guiando-os pelo sendeiro, pelo caminho da justiça. Isso é muito importante. Então, isso é muito importante, essa coisa. Então, é claro que neste conhecimento, nós temos a noção de Budi. Budi. O que significa Budi?
pela ciência iniciática. É a mente ou alma universal. Mahabudhi é o nome de Mahati. É também a alma espiritual do homem, o sexto princípio, o veículo de Atman. É o Cristo interno. Isso, então, realmente, o Mahabudhi é o Cristo interno. Razão pura, que exerce a faculdade discernidora da intuição, do discernimento espiritual. O eu espiritual, intelecto, entendimento, conhecimento, intuição, discernimento e razão. E tudo isso é a mente universal, Mahabudhi. O poder pensante por si só, independente das impressões vindas do exterior, a faculdade de julgar, discernir e resolver, a potência que transforma em conceitos claros e perfeitos as impressões procedentes dos sentidos, através do mana e do ankara. Por sua grande importância, o Budi é qualificado de grande princípio. É o Mahatattva, chamado Mahatattva, ou simplesmente Mahati, significa grande. Tal palavra tem muitas outras acepções: mente, ânimo, pensamento, consciência, juízo, percepção, intenção, resolução, sabedoria, ensinamento, doutrina. E, às vezes, é o equivalente de vontade. Então, a gente vê aí, de maneira bastante importante, essa questão importante desse processo de ensinamento, né, derivado da questão do ensinamento de Buda. Então, foi muito importante, então, nós termos aqui analisado, depois, em outras oportunidades, nós vamos fazer um estudo ainda, continuar estudo, a respeito do budismo, né, de Buddha Taijase e muitos outros conceitos, né, que nos levam ao entendimento superior de todas essas coisas extraordinárias. Né? Agora, estas coisas extraordinárias devem ser entendidas através do autoconhecimento, né? Justamente do projeto de iniciação, o projeto que nos leva ao conhecimento de tudo isso, né? Do conhecer a divindade que em nós existe. E os livros de HPB e os ensinamentos do nosso mestre, nosso augusto mestre, professor Henrique José de Souza, nos deixam enormes conhecimentos a respeito desse assunto. Né? Então, aí está por todo esse conhecimento extraordinário. O próprio Sócrates, né? Aliás, hoje mesmo eu estava em reunião, né, com os meus amigos lá no departamento de Santana, né? Conversando sobre sistemas fantásticos da iniciação, né? E eu, num determinado momento, eu relembrei exatamente aquela afirmação de Sócrates, né? Justamente, tudo que sei é que nada sei. Que é muito importante. O conhecimento iniciático universal é tão grande, é tão enorme, que nós não temos a mínima percepção do seu fim, porque ele é infinito. Nós não temos entendimento. É claro que, à medida que eu já falei isso, né? Um determinado aluno, eu dou aula do Manu, né? Há muitos anos que eu dou aula em vários graus da eubiose, mas especificamente eu gosto mais justamente do peregrino e do Manu. Né? Eu gosto mais porque eu posso me distender sobre a filosofia, ligada à ciência acadêmica, etc. Então, um aluno, alguns anos atrás, um aluno chegou para mim e falou: Walter, interessante, eu vou fazer um comentário. Quando eu não fazia parte da eubiose, não estudava a eubiose, eu tinha algumas dúvidas. Agora que eu estou fazendo curso na eubiose, fazendo Manu, estudando, as minhas dúvidas aumentaram. Eu tinha algumas dúvidas. Agora eu tenho um monte de dúvidas. Mas por que acontece isso? Esse aluno me perguntou, por quê? Se eu estou estudando mais, as dúvidas aumentaram? Como se explica isso? E foi realmente uma observação desse aluno fantástica. Né? E eu tive a oportunidade, então, de demonstrar para ele o porquê acontece isso.
Então, qual é a resposta imediata que eu falei para o aluno? Eu digo, olha, na verdade, as suas dúvidas não aumentaram. O que aumentaram foi os seus horizontes. À medida que você começa a estudar, aumentar as suas perspectivas, os horizontes vão aumentando, né? Então, é claro que as dúvidas vão aumentando, porque você vai estar vendo um universo cada vez maior. Então, não é que as suas dúvidas aumentaram, não, os seus horizontes se ampliaram, não é verdade? É claro que quando uma pessoa tem poucas dúvidas, ou afirma, eu já sei isso, é assim que funciona, eu já sei como funciona, eu já sei o funcionamento de tudo, é ignorância, na é verdade? Na verdade, é um ser ignorante. Aquele que diz que sabe tudo é um ignorante. Vou repetir. Aquele indivíduo, ser humano, que diz que sabe tudo é um ignorante. Agora, Sócrates disse, tudo que sei é que nada sei. Esse é o princípio da sabedoria. O sábio é aquele que sabe a extensão. Que sabe não. Ele percebe a extensão da sua ignorância. Esse é o sábio. Vou repetir. Sábio é aquele que tem a percepção da extensão da sua ignorância. Na verdade, é claro que no processo iniciático e de transformação interna, ele vai galgando postos e mais postos, né? E os horizontes vão se ampliando, ele vai tentando entender. Agora, o mais importante que eu deixo para os alunos não é a pessoa ficar preocupada com aquilo, com as dificuldades dos nomes, das situações, dos relatos, não. O importante nesse processo da iniciação, desse caminhar inicial de desenvolvimento do seu processo, é justamente entender como as coisas funcionam. Isso é muito importante, tudo bem? Como as coisas funcionam. Então, isso é muito importante, essa observação que eu faço, justamente a respeito dessa questão do conhecimento. Né? Muito bem. Então, nós vamos dar mais um avancinho aqui, justamente sobre a antropogênese. Então, vamos agora retomar mais alguns minutos a respeito de antropogênese, que é para dar essa sequência. Né? Aqui no nosso caminhar, feita essa consideração sobre o budismo, nós vemos que falar sobre o Jardim do Éden, da antropogênese. Né? O Jardim do Éden é um nome arcaico do país regado pelo Eufrates e seus braços. É o mesmo Gandunias das tábuas assírias. Os Elohim podem ser tomados na Bíblia dos Aleim, ou hierofantes iniciados no bem e no mal deste mundo, pois havia um colégio de sacerdotes chamados os Aleim, cujo chefe era conhecido de Java Aleim. Isso tudo HPB nos conta a respeito desses assuntos transcendentais. Os sacerdotes de Hércules usavam vestidos de pele e eram senhores do Éden. O Paradesha foi a terra montanhosa da primeira gente que falou o sânscrito, o Edone, o país das delícias dos gregos. O Éden dos judeus foi copiado dos caldeus. Então, interessante que aqui é dito, os sacerdotes de Hércules usavam vestidos de pele, né? Interessante que na Bíblia, retornando ao Jardim do Éden, né? Quando Eva come o fruto proibido do paraíso e oferece esse fruto para Adão, eles, quando aquela consciência humana desperta neles, a tríade superior ativada, né? E surge a consciência humana, eles sentiram-se nus. Na verdade, pela primeira vez, isso está na Bíblia, né? Eles sentiram que estavam nus e sentiram vergonha de estar nus. E fizeram roupas com pele, com folhas de figueira. Fizeram folhas com folha de figueira. Aí, quando Jeová voltou ao Jardim do Éden, ele viu que eles estavam escondidos atrás de umas touceiras. Aí, quando eles apareceram na frente do Jeová, eles estavam vestidos com peles, com folhas de figueira. Então, Jeová falou assim, ué, mas o que aconteceu? Por que vocês fizeram roupas? Então, Jeová percebeu que eles tinham vergonha de ficarem nus e fizeram roupas de folha de figueira. Então Jeová disse, já sei, vocês comeram o fruto proibido.
comeram do fruto proibido e tomaram uma consciência humana. Então, eles ficaram com vergonha de ficarem nus. Então, foi isso. Tiveram uma folha, uma roupa de folhas. Né? Aí, aqui diz que os senhores... aqui diz que os sacerdotes de Hércules usavam vestidos de pele, né? Justamente quando Jeová expulsa ou tira Adão e Eva do paraíso, está na Bíblia que ele fez roupas de pele de animais para eles. Veja que mudança. Primeiramente, eles estavam vestidos com peles de vegetais. Isso. Depois, Jeová pôs pele de animais, quer dizer, houve a mudança de dimensão. Então, é justamente esse caminho, do mineral para o vegetal, para o animal e depois para o hominal. Isso indica perfeitamente esse caminho dimensional. É isso. A terceira dimensão ligada para a Lua, é isso. A quarta dimensão ligada com a seção, a ativação da tríade superior na humanidade, e a quinta dimensão agora, que nós estamos começando, no terceiro, agora estamos aqui desenvolvendo o mental superior na tríade superior e desenvolvendo as atividades da terceira dimensão, justamente da era de Aquários. Né? Então, isso é uma evolução dimensional da terceira dimensão, partindo para a quarta e agora partindo para a quinta dimensão. E isso não para. Depois, futuramente, estaremos na sexta dimensão, sétima dimensão, e depois numa oitava coisa. Né? Uma oitava coisa. Isso é um processo de evolução dimensional universal. Né? No Zohar, que é um escrito antigo, né? Há uma referência à serpente usada por Samael, o suposto Satã, para seduzir Eva. Na verdade, a serpente, que era o Satã, na verdade, era Lúcifer. Na verdade, Lúcifer induziu Eva a comer a maçã. A maçã não é dito, não é palavra maçã. O fruto proibido. A maçã foi depois inventado pela religião. Não é dito maçã. Foi levado a comer o fruto proibido justamente para promover a manifestação inicial da tríade superior. Então, Lúcifer é representado como uma serpente. A serpente é o símbolo da sabedoria. Sempre foi o símbolo da sabedoria em toda a antiguidade. Hoje se nega a existência de serpentes e dragões gigantescos e alados. Diz Cuvier, um estudioso do século XIX, que se há algo errado que justifique as idas de outros monstros, é incontestavelmente o plesiosauro. O pterodáctilo, encontrado na Alemanha, com 78 pés de comprimento e asas vigorosas, sujeitos a um corpo de réptil, é uma imagem do dragão voador. Isso é uma relação que a KPB achou, justamente essa relação do dragão com o pterodáctilo. Isso aí precisa mais de estudos para se entender essas coisas. Os dragões chineses são uma cópia desses fósseis. Como teriam conhecido esses animais do período terciário da nossa raça aparecido no período quaternário? Só desapareceram há milhões de anos. Como pôde o homem descrevê-los também e reproduzir as suas figuras, se não os conhecesse mesmo tradicionalmente? O símbolo de Xunupes, ou alma do mundo, segundo Champollion, o grande Champollion da Pedra de Roseta, né, que fez decifrou os hieroglifos, né, dos egípcios, né? Ele fez pela primeira vez, ele decifrou, começou a decifração dos hieroglifos, né, dos egípcios, né? Champollion, é uma enorme serpente erguida sobre pernas humanas, emblema do bom gênio Agatha Daimon. Esse emblema, gravado em muitas joias gnósticas, traz inscrita a palavra Xenógibes, é o Cristo dos gnósticos. Está intimamente relacionado com os 7 filhos da sabedoria, sendo o 8º marcando o Sol, e os 7 os regentes planetários ou gênios. Xenopes era o Sol espiritual da luz e de sabedoria. Então a gente vê que não é fácil, né? Todo esse entendimento trazido por HPB precisa de muita reflexão, muito estudo, né, da tradição oriental, para que a gente possa entender perfeitamente o significado dessas coisas. Era o grande Tote Hermes, o chefe dos iniciados egípcios, o descobridor da magia. Aliás, nome genérico dado aos iniciados, como de Enoicon, ouro espiritual interno. O mesmo apresenta Asclépios, filho do deus solar Apolo.
A Bíblia do Gênesis ao Apocalipse é uma série de análises históricos da luta entre magia branca e magia negra. Nargal era o chefe caldeu e assírio dos magos. No México temos Nagal, o chefe dos feiticeiros. Ambos têm as mesmas faculdades e poderes e possuem um animal doméstico no qual guardam um deus demônio servidor. Então aí vemos aí, evidentemente, toda essa questão da evolução desses conhecimentos através dos anais da ciência inicial das idades. Sempre para terminar dizendo que, iniciaticamente, nós não devemos considerar o universo como uma luta entre bem e mal. Não, isso não existe. Geralmente a religião fala, né, que existe uma luta entre bem e mal. Não, não existe. O que existe no universo é justamente uma lei universal que age sobre as sombras. É isso? Oferecendo oportunidade para que essas sombras evoluam, deixem a ignorância e tornem-se iluminadas. Então, a vitória da lei universal, olha o que eu vou falar, a vitória da lei universal não é derrotar as sombras, vamos deixar bem claro. A grande vitória da lei universal não é derrotar as sombras, é fazer com que as sombras se iluminem, tornem-se iniciadas, iluminadas. Todos aqueles que agem nas sombras, né, na terceira e quarta dimensão, agora passem para a quinta dimensão, depois para a sexta, sétima e oitava coisa. Então, é por isso que o caminho da lei universal é o amor e o perdão. Isso não poderia ser feito se não houvesse um caminho diferente do amor ou do perdão. Então, a lei universal age através do amor e do perdão. Não é destruir. A lei universal não pretende destruir o mal, mas fazer com que essas forças do mal, que nós chamamos das forças das sombras, se transformem. Nós mesmos, né? Nós vivemos no mundo das sombras, no mundo da ilusão, de Maia, né? A transformação interna nos levando para esse conhecimento superior, que nos conduz ao mundo superior ao mundo humano, depois para o mundo subdivino e depois, futuramente, no mundo divino. Então, essas aí são as considerações iniciais que eu queria fazer. Passo a palavra para o nosso irmão Carlos Nascimento para a continuidade dos nossos conversas. Professor, foi assim uma viagem fascinante, né? E a minha pergunta vai ser um pouco longa, vamos ver se eu consigo reformular, pegando todas as considerações que o senhor trouxe desde a época de Buda, né? Siddhartha Gautama. Sim. A gente vê que ele se iniciou na fase adulta, né? Jesus também se iniciou na fase adulta por eles mesmos, né, professor? Por eles mesmos, exatamente. E essa semana a gente comemorou, né, o dia de Santo Antônio. Santo Antônio ele já se iniciou desde criança, né? Ele foi uma pessoa iniciada desde criança. Eu acho interessante a história de Santo Antônio, porque ele começa na escola de Santo Agostinho. Santo Agostinho também se iniciou na fase adulta, por ele mesmo. Santo Antônio, desde pequeno, foi um iniciado e ele se torna franciscano. E São Francisco também se iniciou na fase adulta por ele mesmo. E hoje, professor, nós temos tantas escolas de iniciação, tanta gente procura essas escolas e não consegue compreender. Por que uns conseguem por eles mesmos e a gente, né, que tem toda essa ajuda de escola iniciática, inclusive na eubiose, eu já deparei com vários irmãos que têm muitas dúvidas, né? Por que é tão difícil, né, professor? Justamente, o grande impacto, a grande dificuldade é o entendimento desse autoconhecimento, né? O autoconhecimento. Tanto que, veja bem, olha, o nosso mestre, o professor Henrique Souza, ele é bem claro quando ele diz assim: no início o mestre indica o caminho, depois o discípulo segue sozinho, até que no final ele encontra o mestre dentro de si mesmo, sozinho. Então a iniciação é um processo pessoal. Então ele encontra sozinho. E o nosso mestre vai mais além. Ele diz assim: cada um tem que tirar as suas próprias conclusões. Na verdade, nós não devemos receber conclusões dos outros, tirar as nossas próprias conclusões. Na verdade, isso é muito importante. É por isso que é difícil. O difícil nesse caminho da iniciação é a pessoa se desligar
daquilo que lhe impõe para pensar por si mesmo. Essa é a grande dificuldade. Aliás, esse é o nome iniciação. Iniciação, o que significa? É início da ação. O que é início da ação? A início da ação do indivíduo tornar-se independente, tornar-se livre. A liberdade de autoconhecimento, de autodiscernimento. Isso não é fácil. Por isso que viu, Carlos, o que falou é verdade. Muita gente entra pelo caminho, estuda e declara que tem enorme dificuldade para o entendimento disso, o entendimento daquilo, né? Isso é bom. Exatamente. Na verdade, a grande dificuldade não é entender assuntos, é libertar-se de si mesmo. De si mesmo, né? Então, esse é libertar-se das suas limitações humanas. Normalmente, a gente pega esse conhecimento da ciência iniciática e tenta adequar ao nosso conhecimento humano. Nós adequamos. A religião faz isso. A religião adequa esse conhecimento superior ao conhecimento humano. Tanto que eu já falei de Satanás, né? O que a religião faz? A gente vai no Evangelho e diz assim: Lúcifer é agente das trevas. Lúcifer é agente das trevas. Bobagem. Isso é bobagem. Lúcifer não. Ele é portador da luz. Luciferens. Ferens quer dizer portador. Lúcifer é luz. Lux ferens, portador da luz. E ele não pertence à força das trevas. As forças das trevas, na verdade, é a ausência de luz e sombra de forma assim, dividida, né? Na verdade, as trevas é o equilíbrio entre luz e sombra. Então, quando Deus diz, faça-se a luz, na verdade, ele fez a divisão. Ele proporcionou a divisão, a polarização. Então, a dificuldade que existe no caminho da iniciação não é simplesmente o estudo, palavras difíceis, palavras complicadas e o raciocínio. Não, o difícil na iniciação é a pessoa libertar-se de si mesmo. Eu vou repetir. O difícil na iniciação é a pessoa libertar-se de si mesmo. Não é verdade? Tanto que o nosso mestre, existia um aluno que foi muito próximo ao mestre, né? Isso aí, esse aluno, eu não vou dizer o nome dessa pessoa, né? Mas um homem muito famoso na época, né? Uma vez ele estava com o professor, né? Conversando, e o professor chegou para ele, Henrique Jetson, e falou assim, veja só, isso ele contou em várias palestras. O professor falou para ele assim, você tem certeza de que eu não estou mentindo para você? Ele falou isso para o discípulo dele, o professor Henrique de Souza. Você tem certeza que eu não estou mentindo para você? Então, essa pessoa que fez a palestra, ele não explicou a razão disso que o mestre falou. Mas agora é uma conclusão minha. Eu não vi isso em lugar nenhum. Conclusão minha, qualquer um as pessoas vão tirar suas próprias conclusões, não é verdade? Então, é como se o mestre falasse, não acredite no que eu falo, simplesmente. Medite, compare, analise, vá e tire as suas próprias conclusões. Inclusive, o nosso mestre deixou em revelação. Não é porque uma coisa foi dita por Jesus Cristo, Siddhartha Gautama, ou qualquer ser de hierarquia, que nós devemos aceitar de imediato. Ele falou, ponto final. Não é assim. O mestre fala, nós analisamos, colocamos dentro da nossa consciência, analisamos dentro da nossa estrutura toda e tiramos as nossas próprias conclusões. Isso que é muito importante. Se a pessoa não tirar suas próprias conclusões, não tem validade isso aí. Não tem validade. É necessário. Por isso que é a transformação interna, autoconhecimento. O importante é autoconhecimento. Por isso que a iniciação não é difícil porque o assunto tem muitos nomes e muitas datas e muitos livros para ler. Não. A iniciação é difícil justamente pela dificuldade que a mente tem na sua libertação das suas próprias ideias e das ideias dos outros.
Muito bom, professor. Gilberto, você tem algumas considerações? Oi, boa noite. Vamos lá, né? Bom, tem bastante comentário aqui. Eu só quero deixar um recado para o pessoal que está aí no chat, agradecer a todos que estão aí acompanhando, comentando, deixando os seus recados. Todo mundo aqui ao vivo, né? Bastante gente hoje aqui. Aproveitar e pedir para o pessoal que está acompanhando para deixar um like aí no vídeo, curte aí a transmissão, dá aí uma curtida no vídeo, manda aí o link, né, do conteúdo, recomenda aí para algum colega, para uma pessoa que gosta desse tema, para o canal. Isso ajuda bastante a plataforma classificar como relevante o nosso conteúdo. Então, quanto mais pessoas estiverem curtindo, compartilhando, né? E se você não for inscrito no canal, inscreva-se no canal. Tem ali um sininho que você clica e toda vez que tiver uma atividade, o próprio YouTube ele avisa quando a gente inicia uma atividade nova. Hoje à tarde, por exemplo, nós tivemos aí de última hora, né? Não estava programado aqui no canal, tem uma palestra, aliás, tem duas ou três, que aconteceu lá no Espaço Shakti, que foi a inauguração em Santana, no bairro de Santana, em São Paulo, e foi feita a transmissão aqui pelo canal. Então, tem duas partes. Tem a primeira parte, que teve 3 palestras, e depois teve uma segunda parte, que teve algumas atividades, teve mais uma palestra. Foi bem legal e está aqui no canal. Então, depois que terminar aqui o nosso programa, você pode voltar, procura aí no canal, tem aí os vídeos, a transmissão, tá bem bacana. Então, vale muito a pena. E qualquer dúvida que você tenha, basta você, posterior, né, ou depois que passar aqui a transmissão ao vivo, ou caso você esteja vendo esse vídeo depois, pode colocar aqui embaixo no vídeo. Todas as perguntas elas são respondidas aí pelo professor. Então é isso, esse é o recadinho, tá bom? Vamos seguir com as dúvidas do pessoal. Vamos lá, professor. O senhor Vamos viu lá. alguma pergunta? Eu posso Eu só colocar? quero dizer aqui, o nosso irmão Cambaúba, né, ele falou sobre o termo cataléptico, né? O caso quando Jesus trouxe aquele ser. Então, vamos dizer que ele estava em estado de catalepsia, não estava morto, né? Jesus falou assim, ele não está morto, apenas dorme. Então, cientificamente, a gente pode dizer que ele estava num estado cataléptico. Jesus foi lá e trouxe ele para a normalidade, né? Isso, Lázaro estava apenas Lázaro dormindo. estava num estado de catalepsia, né? Catalepsia. Jesus foi lá e trouxe... Porque, veja bem, trazer uma pessoa que está morta viva é romper com a lei da natureza. Isso, veja, vamos combinar com isso? Vamos entender? Se uma pessoa está morta e alguém vai lá e revive ela, isso é uma quebra da lei da natureza. Então, as leis não são quebradas. Nenhum mestre faz isso, quebrar a lei da natureza. Agora, trazer o indivíduo do estado cataléptico para o estado normal é uma cura que ele fez, né? Então, ele fez uma cura perfeita, sem quebrar lei nenhuma da natureza. Por isso que no Evangelho, Jesus falou assim, não, ele não está morto, ele apenas dorme. Ok. Professor, o Celso Maia ele coloca o seguinte: Gautama viveu num tempo que a humanidade tinha somente alguns milhões de habitantes. Então, na condição de criadores que somos, por que não temos hoje milhões de similares de Gautama? É uma boa pergunta, né? É uma boa pergunta, porque vamos dizer o seguinte: nós temos 8 bilhões de seres, mais de 8 bilhões de seres, né? Espalhados em terceira, quarta e quinta dimensão, não é verdade? Uma pequena porcentagem, uma pequeniníssima porcentagem vibra numa quinta dimensão. Uma outra maior quantidade está começando a entrar na quinta dimensão. Mas a grande quantidade de seres, dos humanos, estão na terceira e quarta dimensão. Né? Então, e quem está lá em cima? Os seres de hierarquia, que pertencem à grande fraternidade branca, são dezenas.
tem 60 a 80 seres de hierarquia. Veja, grandes mestres iluminados, né? São de 60 a 80. Veja, são 8 bilhões de seres, na verdade. Porque justamente a evolução se processa de maneira gradual, né? Mas agora nós estamos passando. Veja bem, agora o nosso irmão Celso pergunta: por que não temos milhões de similares de Gautama? Mas agora nós estamos passando por um processo de transformação do planeta Terra. Isso está mudando. Está mudando. Veja bem, isso aí. Jesus falou isso, nós estamos conversando isso na internet, né? O Espiritismo fala a esse respeito, né? Muitos escritores falam sobre esse assunto, né? E etc. Que a humanidade, o planeta Terra, está sofrendo uma transformação dimensional em direção da quinta dimensão. Então, esse é o caminho. Então, grande parte da humanidade, que é a terceira e quarta dimensão, será tirada da Terra, ou está sendo tirada da Terra, e encaminhado para globos primitivos, né? Então, esse é o processo de transformação que o planeta Terra está passando, e o nosso mestre deixou isso em revelação, né? Nosso mestre deixou escrito: quem não estiver preparado para a nova civilização, que ele cita 3005, o início, né, um grande processo revolucionário em termos de civilização na humanidade, as consciências que não estão preparadas são retiradas da Terra e levadas para globos mais primitivos para recomeçarem o seu processo de iniciação, na verdade, de transformação interna. Esse é um processo que está acontecendo com a Terra. Então, isso aí que o nosso irmão Celso Maia falou, né, isso realmente, não temos milhões de similares de Gautama, né? Temos bilhões de seres ainda em terceira e quarta dimensão. Mas a Terra está passando por um processo de transformação planetária, dimensional, né? Isso aí justifica aquilo que o nosso mestre determinou como a era de Aquários, né? Somente o terceiro milênio. O terceiro milênio é a hora de transformação da Terra. Agora a pessoa diz assim: mas daqui a 1000 anos que vai transformar? Não, está sendo transformado já. Hoje mesmo, em Santana, eu conversando com os irmãos, nós comentamos sobre esse assunto, né? Que todas as nossas manifestações a respeito de quinto sistema evolutivo, de quinta dimensão, não está relacionada a pensar daqui a 1000 anos, não, é já. O trabalho é já neste momento. Tudo que nós fizemos para o desenvolvimento do início de uma quinta dimensão é extremamente importante no processo evolutivo da humanidade e no processo evolutivo do planeta Terra, nessa situação de ascensão para um novo estado de consciência dimensional. Muito bom, professor. O Guazelli Neto pergunta qual é a velocidade da Via Láctea no universo. Não, é uma pergunta tríplica, professor. Começa assim: boa noite, Walter. Quando quis dizer a respeito da revolução planetária, queria saber sobre a rotação dos planetas, e ele também queria saber da velocidade da Via Láctea. Bom, a rotação dos planetas é algo inerente a todo Sol, a todo planeta, né? É uma condição inerente a todo Sol. Isso aí, evidentemente, somente um físico poderia dar aqui uma explicação, né? Somente um físico, através da matemática, através das considerações físicas, poderia dar uma explicação redundante a respeito do porquê que os planetas giram ao redor de si mesmos, porque não existe, pelo menos não se tem notícia de um planeta parado, um Sol estacionário, mas sempre tem um movimento de rotação. Porque é um movimento, o movimento faz parte do processo evolutivo do planeta. Tanto que é um processo helicoidal, né? Na verdade, tudo que acontece no universo acontece num sistema helicoidal, né? Então, tudo tem movimento, né? Então, isso aí os físicos podem demonstrar de maneira cabal porque isso acontece. Agora, o nosso irmão Guazelli pergunta: qual é a velocidade da Via Láctea no universo?
eu vou responder uma resposta da ciência acadêmica, né? As galáxias afastam-se do centro central do universo, né? Elas distanciam-se com a velocidade superior à da luz. Isso foi constatado pela ciência. Velocidade superior à da luz. Então, a gente pode dizer assim, mas isso não contraria a lei, a questão da relatividade de Einstein, que nenhuma velocidade pode ser superior à da luz? Não, aí agora a explicação da ciência. A teoria da relatividade é válida para sistemas fechados. É válido para sistemas fechados. Num sistema fechado, a velocidade não pode ser nunca superior à luz. Mas sistemas abertos, como a Via Láctea, como o universo, não. As Via Lácteas voam, distanciam-se, afastam-se com velocidade superior à da luz. Isso é registrado pela ciência acadêmica, pela astronomia. Eu não estou inventando, isso aí faz parte dos registros astronômicos, medidos através de espectroscopia, através de inclusive a espectroscopia, que mede justamente o desvio das raias em direção, o desvio de raias na espectroscopia, tudo isso é estudado pela ciência. Né? Então, isso essa é a resposta que eu podia dar para o nosso irmão Guazelli. Muito bom, professor. O Júlio Teixeira faz um comentário. Budi também é a árvore da sabedoria. E o interessante, professor, que nós temos na Cabala judaica a árvore sefirotal, né, a árvore da vida, e Gênesis também começa com isso, né, a árvore do conhecimento, né, do fruto proibido. Né? Simbolicamente é dado uma imagem de uma árvore, né, porque a árvore tem essa constituição, que não é por acaso, faz parte da Constituição Universal, uma raiz, de onde vem tudo, né? Depois desce o caule, depois espalha-se em folhas, né? Folhas, né? Então, as folhas, então, é a parte da diversificação, né? Da diversificação da árvore. Mas a energia central de uma árvore vem da raiz, né? Através da raiz que a árvore absorve os elementos, né? Os nutrientes e assim por diante. Só que no sentido esotérico da Índia, a árvore é vista ao reverso, né? Com as raízes para cima e as folhas para baixo. Muito bom, professor. Deixa eu aproveitar e passar os recados, né? Eu quero falar sobre a nossa próxima roda de conversa aqui no canal 3005. Essa daqui. Aqui no canal Conexão 3005, toda terça-feira temos a nossa roda de conversa, e nessa terça-feira, dia 20 de junho de 2023, terça-feira, no mesmo horário, às 20h40, vamos dar continuidade do Conhecendo o Sistema Geográfico e as suas peculiaridades de suas sextas cidades, tá? Que é Conceição do Rio Verde, em Minas, né, no Sistema Geográfico Sul-Mineiro, Água Boa, do sistema em Mato Grosso, do sistema do Roncador, Sistema Geográfico do Roncador, e Amargosa, na Bahia, do Sistema Geográfico Itaparicano. Então, vai ser falado sobre quais as tônicas e as ciências de cada cidade sagrada, quais os aspectos sociais, econômicos e culturais, qual a conexão sagrada, cósmica e iniciática, né, de cada cidade. E os convidados são conhecidos nossos, né, Marcelo Wolff, Raimundo Rabelo, Mauro Leslie e Gilberto Catira. O Gilberto que está aqui junto com a gente nesse projeto Iniciação. E a ideação é de Edina Santos e de Antonina Ivo, com apoio de José Roberto, Cássia Oliveira, Ariel Correia e da Sociedade Brasileira de Eubiose. Então, prestigie, a gente vai ter mais conhecimento sobre as sextas cidades do Sistema Geográfico, vai ser muito interessante. E eu queria também falar sobre o Espaço Shakti Nova Era, que teve
Mais uma filial inaugurada hoje, às 14 horas, foi dada como inaugurada no departamento de Santana um novo espaço de centro de terapias holísticas ligado à Shakti Nova Era, lá de São Lourenço. Então, para mais informações, a gente tem aqui as informações do Centro de Terapia Holística Espaço Shakti Nova Era, que tem a sua filial em São Lourenço, na Praça Jefferson de Souza 38, anexo 1, São Lourenço. Para mais informações via WhatsApp, prefixo 35, telefone 99756-6874, e também no Instagram, @Shakti Nova Era. Então, a gente agora tem filial em Brasília e filial em Santana. E eu queria falar também sobre a Fundação Henrique José de Souza, que está na sua campanha do agasalho. Estamos com um frio tremendo aqui no sul, sudeste, né? Então, todo ano, a Fundação Henrique José de Souza faz a sua campanha do agasalho. Quem puder contribuir com um bom agasalho, é só deixar nos departamentos, tá? E quem tiver interesse de contribuir financeiramente, qualquer valor, é só vocês transferirem para o Banco do Brasil, agência 0983, dígito 0, conta 7632, dígito 5, e aí está o CNPJ da Fundação, 24-826-406, meu contrário, 96. Então, os recados são esses, professor. Tudo bem. Eu só queria Posso fazer um comentário agora? Pode sim. A respeito do nosso irmão Márcio Antônio Cambaúba, né? Ele falou uma coisa muito importante aqui. Ele comentou aqui a respeito que é bom ouvir isso, que não estamos só, né? Isso nos dá muita esperança. É verdade, não estamos só. Isso é uma lei universal, né? Isso é muito importante, nós temos essa ideia, não estamos só. A verdade é que a gente fala isso, não estamos só, mas as pessoas não têm um conhecimento permanente a esse respeito, né? Não estamos só, estamos sempre acompanhados dos mestres, dos nossos mestres, estão sempre... Então, o importante nisso tudo é mantermos uma vibração alta, é isso, para mantermos esta conexão com os mestres sempre, né? Mantermos essa conexão com os mestres. Aliás, no próprio Evangelho, eu só vou fazer um comentário. No Evangelho, Jesus, uma vez, ele falou o seguinte: ele estava sendo perseguido, maltratado, né? Estavam agredindo Jesus, né? Então, isso está no Evangelho. Ele disse assim: olha, se eu quisesse, eu chamaria uma multidão de anjos que me ajudariam a superar isso, né? Ele falou isso. Se eu quisesse, eu chamaria uma multidão de anjos e eles me viriam e me ajudam. Então, veja bem, erradamente, a religião pode tratar Jesus como uma vítima, mas não foi vítima. Eu devo dizer o seguinte: não existem vítimas no universo. Vamos repetir? Vamos repetir o seguinte: olha, ciência iniciática das idades. Não existem vítimas no universo. Tudo que acontece no universo é o que tem que acontecer. O professor nos ensinou o seguinte, o professor Henrique de Souza: nada acontece por acaso. Jesus não foi vítima. O que aconteceu com Jesus? Ele se deu por amor à humanidade. Se ele não quisesse, ninguém poria a mão nele. Vieram pôr a mão nele, né? Se ele não quisesse, ele sumiria. Ele tinha poderes para desaparecer na frente das pessoas. Ele desapareceria. Se ele não quisesse, ninguém poria a mão nele. Mas ele fez uma ação cósmica, através da ação do Pai. Então, o que Jesus fez foi algo extremamente extraordinário. Ele se deu voluntariamente por amor à humanidade. Siddhartha Gautama também fez isso, né? Então, isso aí que nós devemos entender. Não existe vítima no universo. Tudo ocorre de acordo com a lei universal. E não estamos sós. Estamos sempre acompanhados dos grandes mestres.
Interessante isso que o senhor coloca, né, professor? Se Siddhartha Gautama, ele podia estar aí evoluindo no universo e ele escolheu ficar aqui junto da humanidade, né? Exatamente, isso é a tradição auxiliando a evolução da humanidade. Ele resolveu não ir para o Nirvana, ficar entre nós para nos ajudar nesse processo evolutivo. Por quê? Por amor. Amor universal. E Jesus, isso está escrito no Evangelho, né? Jesus falou assim: ficarei convosco até o fim dos tempos. Ele está sempre aqui. Então, não estamos sós. Não estamos sós. Compaixão, né, professor? Compaixão búdica, compaixão universal, amor universal. Amor e perdão. Amor e perdão. Então, professor, é isso. Em função da hora, a gente tem que encerrar por aqui, né? E eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação de todos. É muito importante essa participação e o prestígio, né, que o pessoal está tendo com o programa, com a gente. Eu queria desejar a todos um bom final de sábado, um bom final de semana, um bom domingo. E até terça-feira, na nossa próxima roda de conversa, e até o próximo encontro, professor, do projeto Iniciação. Boa noite. É com você, Gilberto. Isso aí. Deixar uma boa noite aqui a todos. Todo mundo conectado aqui, ligado até o final. Bastante gente aí acompanhando ao vivo e comentando no chat. Desejar um ótimo fim de sábado, um bom domingo e uma boa semana para todo mundo. E até o próximo programa. Boa noite, professor. Boa noite, meu irmão Gilberto Cartilha, meu irmão Carlos Nascimento. Boa noite a todos os irmãos que estiveram aqui. Conforme nosso irmão Guazelli falou, nós nos enriquecemos, né? Nós temos que enriquecer, ou seja, enriquecer. Temos que enriquecer, sermos henriques, conforme o nosso mestre, o professor Henrique Jesus. Boa semana para todos, até terça-feira, até sábado, e luz, paz e amor para todos, e fiquem todos com Deus.